Bíblia, Mistérios Revelados, Êxodo. Uma chuva de granizo de proporções inimagináveis. A Bíblia fala da pior tempestade nas terras do Egito. Embora não sejam comuns no árido norte da África, as chuvas de granizo já eram conhecidas por destruir os campos de trigo e de cevada do Egito. O frio e a umidade repentinos, num clima quente e abafado, criaram um ambiente ideal para a eclosão de ovos de insetos, e isso culminou na 8ª praga. Os gafanhotos. Como fazem até hoje, há 3.000 anos, no Egito, os vorazes gafanhotos do deserto, ou Schistocerca gregária, devoraram tudo o que crescia, levando a fome ao Egito. A 9ª praga é apavorante e parece não ter ligação com as outras. A Bíblia diz que Deus enviou 3 dias de escuridão. Isso foi um sinal da ira de Deus? Um presságio da destruição iminente? Ou existe uma explicação científica? É quase certo que tenha sido um cansim, uma tempestade de areia. No verão, essas tempestades são comuns no Oriente Médio. O cansim, vento seco do deserto, tem ventos de 140 km por hora, levantando areia e poeira suficientes para bloquear o sol. E essas tempestades de areia podem durar 2 ou 3 dias. A Bíblia diz que teria durado 3 dias, resultado da destruição dos campos pelos enxames de gafanhotos. Os campos vazios e o solo devastado produziram areia e poeira que encobriram a luz do sol por 3 dias. E os egípcios ainda tinham mais uma praga pela frente. A Bíblia diz: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó até os primogênitos dos animais. Como isso pôde acontecer? Terá sido a mão de Deus ou um fenômeno natural? Como um perito forense, Marr selecionou as evidências e concluiu que o assassino estava escondido no alimento estocado, já que as pragas anteriores tinham acabado com os alimentos. Os peixes estavam mortos e não podiam ser consumidos. Os animais estavam doentes ou mortos. Os egípcios não tinham mais comida. E as lavouras haviam sido devastadas pelos gafanhotos. Granizo e gafanhotos destruíram toda a colheita do ano. Isso forçou os egípcios a estocarem qualquer comida que restasse e tiveram que enterrá-la. E os grãos armazenados podem ter desencadeado a 10ª praga. Pode ter sido que estavam contaminados pela água e pelos excrementos dos gafanhotos. Eles foram cobertos com areia escaldante e cozinharam e fermentaram e produziram um veneno muito potente denominado micotoxina. As micotoxinas são fungos microscópicos que proliferam rapidamente e são altamente tóxicos. Muitas micotoxinas podem destruir o sistema imunológico e os órgãos que processam o sangue, que são o fígado e os rins. Até pequenas quantidades podem causar doenças e morte. Os 3 dias de escuridão da 9ª praga devem ter dado tempo suficiente para as micotoxinas se desenvolverem e infectarem somente as camadas superiores dos grãos estocados no subsolo. Se ingeridas ou mesmo inaladas, as micotoxinas podem matar de um dia para o outro. Mas isso não explica como a praga matou somente os primogênitos, entre homens e animais. Marr acredita que a resposta esteja numa antiga tradição. No Egito e em outros países do Oriente Médio, há uma tradição de que o filho mais velho ganha uma porção dupla. Nas sociedades tradicionais, o filho mais velho era alimentado primeiro para assegurar o futuro da família. O mesmo acontece entre os animais. Segundo essa teoria, somente a camada superior do estoque de grãos estaria infectada com a micotoxina. Esta camada alimentou os primogênitos, enquanto o resto da população comeu os grãos das camadas inferiores. Os que comeram primeiro, morreram. Os outros, não.